Fala galera, eu sou Jéssica Araújo, estamos aqui no nosso estúdio Pode Misturar, gravação do podcast na Casa Cor Bahia. E vale lembrar que é o primeiro estúdio de gravação de podcast da história da Casa Cor a nível Brasil. Então hoje estamos aqui com dois convidados super especiais, estou super feliz. Paty Vale, que é terapeuta, psicoterapeuta, na verdade, Paty tem muitas histórias para contar por aqui. E Dani, que eu digo que a gente acompanha nas redes sociais e acaba sendo íntimo já. Então, pode ser. Daniel Cade, nutricionista, focado no bem-estar e na longevidade também. Vamos nessa, né? Vamos! Muito lindo aqui, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ser convidado, né? Esse ambiente aqui maravilhoso, ao lado de minha amiga e irmã, terapeuta e outras coisas mais, Patrícia. Vamos lá, vamos falar de saúde e bem-estar. Bom, eu não preciso dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui com essa queridona e esse aqui também que faz parte, né, da minha vida diária. A gente já passou alguns momentos conversando sobre bem-estar, né, Dani? E é uma alegria, tá maravilhoso tudo que você faz, Jéssica. A gente percebe esse carinho, esse envolvimento nas coisas que você faz, e eu acho que isso é extremamente importante para a gente começar nosso bate-papo relaxado, alinhado, feliz de estar aqui, porque é um assunto de extrema importância em todos os sentidos, em tudo aquilo que a gente faz. A gente tem que entender a nossa presença, a nossa qualidade energética em tudo. E assim, aqui dá para ver como você se empenhou em trazer beleza, em trazer... Esse ambiente tá leve, né? É verdade. Então, assim, e tem que ter leveza em tudo que a gente faz. E para ter leveza, a gente precisa ter presença. Então, assim, a gente estava falando um pouquinho antes, né, Dani? O que a gente vai conversar? Qual vai ser o assunto? Casa Cor, bem-estar, nutrição, psicoterapia. Como é que a gente cuida da nossa casa? Casa emocional, casa mental, casa física. Então, quem começa, Dani? É isso mesmo, Paty. Assim, como vocês perceberam, o espaço está leve, né? Eu acredito que quando a gente se entrega, quando a gente coloca tudo que a gente tem e a gente se conecta com o espaço, a gente não tem como encarar um projeto apenas para quem vai viver. É como você se relaciona com o espaço, como você se relaciona com os usuários, como você se relaciona com a sua verdade quanto arquiteto também. Então aqui eu pude colocar tudo que eu acreditava para que a gente promovesse realmente um espaço confortável, acolhedor, para promover discussões saudáveis e que a gente pudesse falar sobre fluxos energéticos, como tudo isso acontece. Então, vocês têm tudo a ver, não só por vocês já se conhecerem, mas por a gente poder linkar vários conteúdos super interessantes que envolvem o bem-estar de fato no espaço e na vida das pessoas. Então, eu vou perguntar a Dani algumas coisas. Antes de começar, eu vou fazer da produção. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar. Eu tenho um podcast também, então isso é importantíssimo. Não custa nada para você, aplicar o dedo ali, compartilhar. Esse é um assunto bem bacana. Fica aí até o final. Gente, maravilhoso, porque eu ainda não estou acostumada com isso, né? E ele já está experiente de podcast. Lançou um podcast que vale a pena vocês acompanharem também. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ao vivo. Aí, tá vendo? Já fica no YouTube, no meu canal. Perguntar aonde, né? No meu canal do YouTube, Daniel Cade, depois vocês vão lá. Pois é, e assim, a gente vai acompanhando um outro, vai descobrindo tantas coisas que os outros vão fazendo. Eu vou até começar falando sobre um assunto aqui, só para puxar um gancho, que eu passei a aproveitar, você nem sabe disso, acompanhando você nas redes. Eu tenho 2 colônias de abelhas. Sério? Uruçu em casa. Que legal! E eu via você postando falando sobre isso, e as abelhas foram consideradas os seres mais importantes do planeta, né? Sim, verdade. E eu vi você falando sobre isso, eu sou super sustentável. Eu acho que também falar sobre bem-estar tem muito a ver com sustentabilidade. E aí, quando eu me envolvi um pouco mais no mundo das abelhas, me dei de presente de aniversário, na verdade, no ano passado. Comprei uma, dupliquei, já era para eu ter feito uma nova colônia, acabou que com o tempo não fiz. Mas conte um pouquinho pra gente sobre isso. Você tocou num ponto importantíssimo que eu acho que você tem muito a contribuir, porque uma das coisas que, quando eu também conheci as abelhas e comecei lá na pandemia, a primeira coisa que minha mulher falou, não tinha uma caixa mais bonita não para colocar. Você vai colocar isso aonde, né? Porque a gente pensa nisso, né? Não só na questão das abelhas, mas de como você colocar, dar uma moradinha para ali bonitinha e tal. Até porque o tipo de relação que eu comecei com as abelhas foi uma relação como se fosse um hobby, sei lá, fazer um pet. Uma coisa que eu queria estar ali em casa, em contato o tempo todo, né? Porque eu saí do apartamento e fui morar em casa. E as crianças também e tal. Aí, enfim, eu arrumei uma casinha, um cara que faz uma casinha de madeira.
E aí fiz uma caixinha com, né, um eucaliptozinho. Então, depois eu quero que você me mostre a foto de como é que você colocou na sua meu casa. Deus, porque a minha não tá chique como a sua, não. Não, porque tem a questão, né, do vento, não Sim. pode bater sol e tal, mas eu acho que a gente poderia pensar em como integrar as abelhas nas casas, residências, porque isso veio para ficar, né? As pessoas estão cada vez mais querendo colocar dentro de casa, materializar essa consciência e é muito top para as crianças, assim, Esse essa contato, Convivência, né? a educação ambiental ali na prática, na veia, né? Não. Vamos tomar um melzinho. As crianças vão lá com O canudinho. pólen também que a gente consegue pegar. E assim, a sociedade das abelhas é incrível. Então, assim, quando a gente tira um para duplicar e tem a questão da abelha rainha e das operárias e uma universo. sociedade ali bem Organizada, feminista, organizada. Como eles vivem em comunidade, como existe o respeito entre um e outro e cada um sabe exatamente aquilo que precisa fazer. É incrível. Para o bem geral, É. né? Não é para o bem de uma pessoa só, é para o bem comunitário. Então isso eu acho Eu vou lhe dar uma caixa, viu, Paty? Agora, Tá- sabe, tá aqui, ó, tá prometido. anotado, hein? Promessa. Prometido. É sério, Eu eu fiquei vou- pensando aqui é. agora, pô, eu escolho algumas pessoas que são importantes e que eu sei que tem essa sintonia, Patrícia é uma delas, e eu dei uma para Arthur, eu dei uma para Olga, dei para um monte de gente e que tá multiplicando e eu vou botar uma lá em sua Oba, casa, porque onde oba. você mora ali em Piatã tem tudo a uma ver, área né? verde incrível. Aliás, somos ótimo. E vizinhas, tem né? que ter área verde, Tem, né? e Senão tem que elas ter não área verde. prosperam. Eu vou pegar o gancho do que o Dani falou em termos de como a gente é sustentável. Falando um pouco da nossa casa interna. Como é que eu quero uma casa bonita? E eu acho que é um movimento muito natural da gente querer tudo bonito, o para fora. Mas como é que é essa relação nossa interna, com a nossa casa interna, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, aquilo que a gente pensa, relacionado aonde eu moro? Então, essa relação ela tem que ser muito assim clara. Como é que eu estou me sentindo quando eu moro nesse lugar? Porque o externo ele vai representar aquilo que passa dentro da gente. Então, muitas vezes a gente tenta sustentar algo bonito do lado de fora, mas que por dentro tem algo estranho. E como é que é essa relação com o outro, com as pessoas que moram dentro da nossa casa? E quais são as abordagens que, por exemplo, assim, num momento que você está com as tuas filhas, Dani, mostrando as abelhas, é um momento de integração maravilhoso que na infância delas, assim, ao longo da vida, elas não vão desconectar desse momento mágico e transformador. Então, trazendo para o dia a dia, né, em momentos que a gente está vivendo aí tão conturbados, tão cheios de melindres, né, onde as pessoas estão tão preocupadas, como é que eu trago a natureza de fato para dentro da minha casa? E esse exemplo da abelha é sensacional. Antes a gente estava falando sobre também o alimento, né, quando o alimento está à mostra. O que você acha disso, Dani? Não, e você falou uma coisa que eu tô lembrando aqui das coisas que aconteceram na pandemia, né? Que é essa consciência que você falou, da gente... Na correria, a gente acaba usando a casa como uma cama para dormir, né? Não para, entra e sai e tal, não percebe várias coisas. E aí, quando eu comecei a entrar nesse mundo da abelha, uma coisa que conectou logo imediato foram as plantas, né? Porque você começa a pensar, tá, a abelha, ela precisa de pólen, né, e de néctar. Então, quais são as plantas que fornecem esses recursos? E resina também e tal. E aí eu comecei a entrar nessa onda de estudar e tal. E aí quando eu vi o jardim lá, e a Tia falou assim, você tá ficando doido? Fica o dia inteiro olhando pra flor, vendo se é qualquer mosquito, mosca, eu olhava, é uma abelha, não sei o que e tal. E aí eu comecei a desfazer do paisagismo, que é uma coisa que eu queria até desafiar os paisagistas, que é assim... Eu acho lindo aquelas palmeiras imperial, tal, sei o quê, tem várias plantas exóticas, mas por que não fazer uma coisa mais nativa, mais voltada para esse universo, mais, sei lá, um paisagismo comestível? Né? Eu sigo uma galera que, né, com essa pegada de paisagismo comestível, de paisagismo sustentável e trazendo plantas nativas. Aí eu comecei a... reconstrução, né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu comecei a modificar totalmente. Não ficou tão bonito como era antes, em termos assim, estéticos, mas... virou horta, virou, né, um jardim para as abelhas. É porque as pessoas, acredito, tem esse lance de seguir muito o que está na revista, o que as pessoas postam. Tá na moda. Então eu vejo que às vezes saiu em uma revista super reconhecida uma planta linda. E aí, de repente, eu vejo todo mundo replicar, mas aquela planta nem cabe dentro daquele espaço, ela não vai durar uma semana. Então as pessoas esquecem o porquê de ter planta dentro. Ela é muito além de uma peça decorativa. Sim. Ela tem um poder, um potencial energético. E a gente também tem um dever em restituir essa mata
que a gente desmatou tanto e desmata cada dia mais. Então, eu particularmente adoro. Eu lembro que o meu TFG de arquitetura, quando eu concluí a faculdade, eu fiz um museu do universo sensitivo e eu fiz um jardim só com plantas frutíferas e de Legal. reflorestamento. Que demais. Então, era justamente para proporcionar também, primeiro, os 5 sentidos que você pudesse tocar, colher, pegar. Eu amo quando eu chego num lugar e a gente pega uma acerola do pé, pega uma goiaba. Isso, para mim, é a maior riqueza que tem dos espaços. E as pessoas esquecem isso porque pensam muito mais no apelo estético do que o apelo, não só questão saudável, mas da troca que a gente tem com a natureza. Isso é fundamental. Você falou agora da questão energética das plantas. As pessoas se interarem, assim, o que é essa planta? Para que ela serve? Qual é o intuito dela na natureza? E mergulhar, porque assim, é um ser vivo que está entrando na tua casa, muitas vezes para decoração, entre aspas, mas ela tem um serviço ali. Ela tem um propósito. Tem uma vibração. Tem uma vibração de frequência. Então, assim, para que ela serve? E aí a gente tem várias abordagens, não só o Feng Shui ou o Feng Shui, depende da pronúncia, mas uma série de coisas que você pode trazer para dentro de casa, como o uso de incenso, a própria música, né, que vibra uma frequência, isso é cura pura, você saber usar o tipo de hoje, música. Né, que eu te falei. Paty, além de psicoterapeuta, ela é várias coisas pra mim. Quando eu não tô bem, Paty, tá acontecendo isso. Ela, calma, vai tomar um banho, pensa numa luz violeta. Isso, porque são frequências, né? Então, assim, como é que a gente... todas elas hoje, com incenso, com a música. Quando precisa, a gente abre o arco-íris, né? Mas usar esses recursos de forma sustentável, porque se fala muito em sustentabilidade, mas as pessoas não são sustentáveis por si próprias, né? Elas não conseguem sustentar suas emoções. Então, esse autoconhecimento vai refletir na saúde da tua casa. Quem eu sou? Por que eu estou construindo essa casa? Quais são os recursos que eu tenho disponíveis, não só começando pelo terreno, mas o que eu espero dessa casa? A palavra é essa, Paty. Você falou sobre autoconhecimento, mas acabou que a gente foi falar sobre as plantas. Quando você se questionou sobre dentro e fora, eu ia falar que a arquitetura também é autoconhecimento. A gente não pode simplesmente criar. Quando alguém chega para mim e fala, eu quero uma casa chique. Isso aí, para mim, eu já desconsidero, porque, primeiro, que chique é relativo. O que é luxo para você, muitas vezes, não é o que é luxo para mim. O luxo para mim é a simplicidade, é o que a gente consegue fazer, com que a gente se sinta bem dentro de casa, respeitar a nossa família, as nossas diferenças, como é que cada um se sente melhor. E eu preciso conhecer para quem eu estou projetando. Por isso que eu amo minha profissão também, porque eu preciso entrar, de fato, na vida e na cultura de cada um. Eu não projeto para uma pessoa igual a todas as outras. É para cada indivíduo que existe, que vive numa cultura familiar completamente diferente. Então, a gente acaba promovendo também o autoconhecimento. Porque se você não se conhecer, fica mais difícil para mim. Sim. Então, é essa troca. Eu não fico perguntando quantas bocas de fogão, sabe? Eu preciso saber muito mais quais são os seus hábitos. Se você tem o hábito de cozinhar em casa, a gente sabe que não vai ser um fogãozinho pequenininho. Então, essas questões técnicas a gente vai descobrindo. Mas o que a gente precisa saber mesmo é quem é o outro. É o autoconhecimento, de fato, que importa. E eu acho que, assim, o Dani pode falar bem sobre isso, porque eu acho que a casa, ela vai muito além de uma cama para dormir, de um lugar para você sentar e assistir televisão, porque é um castelo, é onde todos os nossos sonhos começam, né? É dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. E como é que é essa relação com tantas pessoas que entram e saem? A relação que você tem com a comida, Dani? Quando você está preparando comida para tuas filhas? Eu estava viajando aqui, você estava falando desse lance da casa, né? Da casa, do ambiente e o seu mundo interno. Muitas pessoas, se dá para conhecer um pouco das pessoas, quando você vai na casa dela, você vê, né? O mesmo nível, entre aspas, de desorganização às vezes interno, aquela falta de cuidado, né? Aquela casa que está com infiltração, coisa que, né? Talvez reflita também uma falta de atenção ou uma falta de cuidado mesmo, cuidado. De leveza, né? E às vezes esse autocuidado com o corpo, né, que está precisando ser revisto, é também com a casa. Mas eu queria falar de uma coisa que ela me batizou e que você está falando de casa, de planta, tem tudo a ver, que são os aromas, né? Ela me batizou, cuidado, viu? Esse negócio de óleo essencial é um negócio que você começa ali com uma gotinha, uma lavanda, não sei o quê, depois você fica viciado. Ela me batizou e foi uma coisa que mudou muito na minha casa, porque é o que você falou, né? Quando eu entro na casa hoje, eu entrei aqui, via logo aquela taioba ali atrás, grandona, né? O verde atrai, né? O verde acalma, mas o cheiro é muito forte também, né? Tá ligado às emoções, né? Aí ela manja, vai poder falar disso e eu acho muito bacana a gente pensar nisso, porque eu cresci numa casa que o cheiro era de
Minha mãe era médica exagerada em limpeza. Era pinho-sol e água sanitária. E hoje eu fico viajando nisso, né? Falo, pô, bicho, essa coisa do excesso de limpeza, né? Enfim, que isso traz também em relação à saúde, né? Que isso não é tão bem saudável, visto hoje em né? dia. Hoje em dia mudou tudo. Mas a questão do aroma, né? De ter um difusor na casa, ela já botou aqui um difusor aqui. Ó. Uhum. E você Aqui, já sente o clima diferente da casa, né? A pessoa se preocupa, não é só pelo aroma. Você vê que tem uma intenção ali por trás daquilo. Não, Tem um até equilíbrio. porque, assim, vamos lá. O que é um óleo essencial? E por que a planta cria o óleo essencial? Para se proteger. Então, e assim, às vezes a gente pega uma planta, uma árvore, você tem um óleo tirado das folhas, você tem um óleo tirado do caule, você tem um óleo tirado das flores. Então, para cada por exemplo, você tira um da folha, pega o óleo, o mirra, por exemplo, que é uma resina, não é um óleo tirado de uma planta, na verdade, é a resina da casca ali. Ela tem, por que ela tem aquilo? Para se proteger de insetos, de predadores, enfim. Imagina você usando isso para o teu corpo. E detalhe, a medicina que a gente conhece hoje, de farmácia, ela tem o quê? 100, 120 anos? Você pega esses grandes laboratórios farmacêuticos. Agora, o que Cleópatra usava? Há 5.000 anos atrás, né? Assim, 3.000 anos atrás. Então, a gente tem que entender que eles existem há muito tempo. Isso não é uma coisa de modinha. É óbvio que teve uma revolução nesse campo de aromaterapia, porque os antigos, né, são meio contra essa coisa grandiosa. Mas, assim, o fato é que ela tá aí para ficar. Eu e o Dani, a gente sabe dos benefícios. E é uma coisa que, quando você aprende a usar esses óleos, você beneficia a tua casa, o teu corpo, a tua família. Então, e assim... Estabiliza a frequência da casa, né? E o cheiro, ele tem uma frequência. Por exemplo, a rosa, a flor, a planta, né? A flor rosa. Ela tem uma frequência altíssima. Então, por mais que a gente saia, a gente vai para casa, esse estresse danado, o ambiente que a gente passa, tudo tem uma frequência energética. Então, assim, chegou em casa, se você puder, por favor, tire a sua roupa e lave. Porque essas energias ficam impregnadas na tua roupa por dias. Você fala, eu usei ontem, tá limpinha. Onde é que você foi com essa roupa? Né? Então, assim, não é maluquice. Isso hoje graças a Deus, você tem artigos científicos absurdos de aromaterapia e também para você medir a parte energética de tudo que está ao teu redor. Então, assim, não é antigamente, isso é coisa de bruxa, isso é coisa holística, isso é coisa isso, aquilo outro. Não é. A gente tem como medir isso cientificamente e ver qual é o tipo de frequência de cada planta. Por isso que lá no começo do podcast eu falei assim, o que a gente está colocando dentro de casa? Você sabe qual é a intenção verdadeira de eu querer uma casa chique? O que é isso? Eu quero colocar isso para fora ou eu estou preocupada no bem-estar de quem está aqui dentro? O que me falta para eu compensar com uma bolsa, com uma casa chique para mostrar para quem? E isso é muito importante. Eu acho incrível o que você falou, né? Como você faz essa anamnese com os teus clientes para você realmente entender esse mundo. E falando de óleo, um dia o Dani chegou em casa e me viu com a mesa cheia de óleo e é minha brincadeira, é meu hobby, né? Eu gosto de ficar organizando para saber isso aqui. Óleo cítrico é para alegria. Parece uma feiticeira, é um caldeirão. Não, essa... Ela passou esse vírus para mim. E é apaixonante, porque quem não gosta de chegar em casa e ter uma casa cheirosa, mas não é só um cheirinho, é um óleo que vai trazer um benefício real para tua vida. Então, e fora que é uma delícia a gente estudar óleo essencial, né? Então, assim, eu sou... sou super me suspeita. Conectou com isso, porque quando vocês falaram de autoconhecimento, o óleo, ele, para mim, também é uma forma da gente se perceber. Por exemplo, quando eu tô mais ansioso, mais pilhado, eu já vou pensando qual é o óleo que eu vou usar. Eu vou pegar uma lavanda, né? Vou botar um vetiver. Você consegue analisar o que você está sentindo. Um óleo que me conduza, vamos dizer assim, a um aterramento, né? Isso tudo eu aprendi com ela. E aí, isso muda muito essa relação de você estar se policiando e atento ao que ao seu ritmo, né? A essa agitação que a gente vive hoje em dia. Mas aí você falou de uma coisa que tá me vindo um monte de coisa aqui na cabeça, né? Você falou de ambiente. E eu sempre gosto muito de trazer nas redes sociais, no meu trabalho, que o ambiente, ele influencia muito a gente, muito mais do que a gente imagina. E muitas vezes é mais fácil você mudar o ambiente para que ele lhe favoreça em relação a mudanças de hábitos, sobretudo hábitos alimentares, hábitos saudáveis, do que você ficar ali tendo que lembrar ou tendo que, sabe, da coisa
de você ter que forçar... como eu posso Eu dizer? digo que a Como se fosse um arquitetura com convite, poder de Dani. cura também. Como se fosse um convite, você mudar o ambiente externo e fazer com que a pessoa veja as novas possibilidades, seria isso? Por exemplo, é uma coisa mais natural. Se eu boto aqui um copo desse tamanho para você e lhe ofereço qualquer bebida aqui, seja água, seja um refrigerante, se esse copo fosse maior, você tenderia a encher esse copo, até porque a gente não bota nada pouquinho assim, né, para uma pessoa. Você vai na casa de alguém e bota isso aqui de água, ó, que miserável isso aqui. Mixaria. Bote mais aqui um pouquinho. Então, o tamanho dos utensílios que você usa, o prato, o copo, né, influencia no quanto você vai comer. Em relação a, por exemplo, um desafio grande que eu sempre ouvi dos pacientes. Daniel, para comer fruta, tá? Então, esqueço, não levo. Mulher, você anda com uma bolsa enorme, cabe uma maçã aí, uma banana, né? Pega uma fruta, bota... mas é correria e tal. Lá em casa, o que a gente fez? Eu justamente sabendo disso, a gente botou uma fruteira na saída. A gente sai pela cozinha lá em casa. Eu não sei se é uma coisa de infância. Eu não gosto de entrar e sair pela... Só visita que entra pela porta principal, aquela porta enorme, né? Que é uma porta, inclusive, difícil de se abrir, porque algum arquiteto pensou mais na beleza do que na funcionalidade. Mas vamos lá, a gente entra e sai pela cozinha. E aí tem uma fruteira linda, minha mulher achou, inclusive, que ela vira uma cestinha. São 3 andares. É uma cestinha que encaixa num suporte de metal, pretinha, assim, bonitinha. A gente deixa essa fruteira sempre cheia, porque na saída, na correria, eu puxo ali uma banana da penca, pego uma maçã, né? E isso faz toda a diferença. Se você coloca lá no fundo da geladeira, muitas vezes você só vai descobrir quando você vai lavar a geladeira que está lá estragado, um mamão, um abacaxi. Então, não basta você saber que fruta é bom, não basta você comprar. Tem que estar disponível. Tem que ver. Né? Você tem que comer, né? Então, assim, olha como quanta coisa, né? Então, pensa aí os arquitetos numa fruteira projeta, por exemplo, estilosa. a gente apresenta no 3D. Mas eu sempre falo para a equipe, não pode faltar no projeto de cozinha nem o filtro, como essa água vai sair, e a fruteira. Porque às vezes no projetar você foca em outras coisas. Quando eu passo o projeto por mim, cadê a fruteira? E esqueci, todo mundo esquece da fruteira. Mas a fruteira, para mim, é uma coisa tão importante. Ela tem que estar sempre organizada em um local que seja de fácil acesso e com a visibilidade. Porque eu falo, gente, qual é a casa que, para começar, não vai ter cebola, não vai ter algum legume, não vai ter nada ali. Então, você tem que primeiro organizar isso. E também aproveitar com a arquitetura e incentivar os hábitos. É o que eu estava falando, a arquitetura tem um poder de cura também. Quando a gente pega um espaço, por exemplo, e vai fazer essa anamnese com a família, e tem alguém na família com depressão ou com algum tipo de ansiedade, a gente analisa aquele espaço daquela pessoa, como é que ela habita, o que é que ela precisa. Ela precisa de mais de luz, por exemplo. Luz natural é um dos pontos mais importantes para mim. Todo ambiente, eu já olho por onde é a entrada de luz, como é que essa luz se comporta aqui dentro, porque a gente tem que explorar ela. Inclusive, eu hoje trabalho, você conhece, né, Paty? Porque a gente fez uma mudança com o restaurante que a gente abriu e eu montei um escritório. Só que não tem muita luz natural lá. Então, eu fico super incomodada. Eu fico lá quando eu preciso fazer alguma reunião. Mas, geralmente, eu trabalho na minha casa, onde tem um super varandão com a vista para aquela mata fantástica. E eu tenho um contato com a natureza direto. Eu já vou fazer um paralelo, então, aqui em relação à saúde. A gente sabe, eu acho que todo mundo sabe hoje em dia, que a vitamina D, né, é uma das coisas que a gente produz quando a gente se expõe ao sol. Existem outras substâncias, tem até coisas que ainda não foram descobertas, que são liberadas pela nossa pele quando a gente recebe essa incidência de luz natural. Então, a gente já vive tanto tem gente que trabalha dentro de shopping, que não sabe se está de dia, se está de noite, o vidro, enfim. Então, a gente já está com essa dificuldade de se expor ao sol. Então, isso aí tem tudo a ver com a saúde, né? Porque você está E meu corpo já incentivando pede. isso. Quando eu não consigo ver a luz ou sentir a luz, eu já fico incomodada. Não, e vou além, assim... É o sono, né, Paty? O sono tem total. a ver com a exposição à luz. Porque, assim, a gente mora onde? No planeta Terra. Então, não tem como a gente não ser automaticamente impactada por todo esse movimento do planeta. Então, assim, quando a gente pega um bebê, né, e os círculos circadianos, o que é isso? É o movimento do sol, de escurecer, clarear. O bebê, ele não sabe. Tá na hora de eu acordar. Ele, naturalmente, ele vai o quê? No instinto. E o que a gente faz? Animais. Deu 6 horas da tarde, eles vão se recolher. Eles vão dormir, porque está escurecendo. O que a gente faz? A gente liga a Netflix e fica lá acordado, porque eu tenho que fazer. Ou seja, a gente já mudou completamente nosso equilíbrio biológico. E isso já vai começar a dar uma série de problemas. Eu tenho vida que eu lembrei agora. Minha filha é uma figuraça. E aí, eu Qual a idade? sempre... 6.
Eu sempre tentei, ela é super ativa, então eu tentava colocar ela pra dormir de tarde, depois do almoço. Eu tenho vida dela pequenininha, com 2 anos. É dia! É dia! Fofa, Meu filho, mas é hora de dormir um pouquinho. Aí ela abre a cortina assim, olha aqui, É. é dia! É isso aí. Só dorme quando escurece. E como a gente se esquece, né, dessa relação que a gente tem com a terra e muda tudo e depois reclama que tá doente. Aí fica, não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, assim, outra coisa que você estava falando da relação de ver, a gente esqueceu de sentir. A gente só tá no modo pensar. E quando a gente vai estudar microbiota, que o professor aqui pode falar muito bem de microbiota, Não, nós temos professor, não. neurônios Calma. no coração, a gente tem neurônio no cérebro, a gente tem neurônio no intestino. Então, eles são seres, né, entre aspas, pensantes. O que a gente está fazendo com eles? Então, o pensamento nosso vive sempre em algum lugar. As emoções também em algum lugar. Quando eu era, né, quando eu for, quando eu tiver, como é que eu vou me sentir? E o corpo da gente, a única coisa que a gente tem no momento presente é o nosso corpo. É o que está aqui, nessa materialidade, nessa dimensão. E o que a gente está fazendo com isso? Ele fica meio que perdido, porque minha cabeça está num lugar, meu pensamento está em outro, e ele fala assim, gente, resolve o que vocês querem. E estar em casa é o momento onde nosso corpo relaxa. É quando ele fala assim, será que ela vai parar de pensar? Será que ela vai parar de estar nessa angústia emocional? A gente precisa entender que é necessidade de sobrevivência alinhar tudo isso. O que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar doente. Então eu pinto uma cor, adorei inclusive, né, as cores do estúdio, porque olha, a cor do amor, a cor da vibração, isso influencia absurdamente. Então não é apenas assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma casa porque eu quero isso. Outro assunto que eu pensei, você falou das abelhas, imagina se a arquiteta já prepara uma horta com aquela luz maravilhosa para eu ir na minha cozinha e já pegar uma cebolinha, não precisa ser a horta inteira. Horta e separação também dos resíduos. Dos resíduos, eu acho extremamente... Porque, vamos lá, compostagem. O que a gente faz com os nossos lixos mentais? É verdade. Você toma um remédio para anestesiar e ficar, não, tô ótimo. Eu faço compostagem em casa, mas nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Como é que a gente... Ela tem esse dom aí de fazer a gente ficar assim, ó, pensando. Eu já ia falar uma coisa aqui, já não sei nem mais o que eu ia falar. Não, mas eu lembrei agora. A mulherada fala, né? Ainda mais com esses dois aqui, a gente se empolga, mas vamos lá. É porque o que a gente está falando aqui leva a gente a refletir sobre vários pontos da nossa vida, né? Então, se der um tilt aí na sua cabeça, tá dando aqui na nossa Depois também. Você me liga, manda um direct pra mim, eu ajudo. Mas eu acho que o que a gente está falando aqui é uma coisa que já é reconhecida há muito tempo. Eu gosto muito de estudar os antigos e uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueço, eu falo direto nos podcasts, onde eu vou, nas entrevistas, que Hipócrates, ele falava assim que o homem adoece à medida que ele se afasta da natureza. Eu sempre fiquei repetindo isso, o homem adoece à medida que ele se afasta da natureza. Então, quando a gente vai para vamos estar falando da casa, né? A gente vai para um ambiente, que eu falei lá, super estéril, né? As mamães aí de plantão que acabaram de ter filho e aí sai esterilizando tudo. A gente veio de uma fase de álcool 70, né? Aquela coisa... A gente está colhendo agora os frutos, várias crianças com imunidade baixa, todos nós, né, que vivemos isso. Então, o pediatra antigamente falava assim, tá faltando a vitamina S, que é sujeira. Então, hoje a gente tem essa consciência, que ela falando da microbiota, da importância de ter um animal em casa, um cachorro, de você pegar na terra, de você... Porque não tem mais a infância que a gente tinha de subir em árvore. Eu chupava manga da árvore, negócio de lavar. Vai lavar, não, que lavar. Não lavava a mão, quanto mais a manga. Então, isso, dentro de um bom senso, isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa imunidade. E quando a gente está falando de se afastar da natureza, colocando uma casa cheia de inox, não colocando planta, a luz artificial, Frio, né? Aquela coisa que muitas vezes as pessoas não têm esse nível de consciência que a gente está trazendo aqui e ela não percebe porque incomoda ela não se sente atraída para ficar em casa. Isso, acolhida, a palavra é essa, quando está em casa. Então, eu acho que a gente precisa repensar nisso e começar a modificar. Você vai começar a ver sua casa aí, vou botar uma rede aqui, vou tirar isso, né? Eu amo rede. Eu amo rede. Então, eu botei uma rede, eu queria furar a parede, minha mulher brigou. Não, você vai furar a parede, não sei o quê. Aí eu peguei, entrei na internet, achei um negócio de madeira com peso que fica assim, ó, parecendo um barco, né? Sim. Aí botei a rede, enfim, é uma forma
Eu E fiz... se aproximar, né? Eu fiz uma casaca em 2018 e eu coloquei uma rede de tucum até, que veio do Rio Grande que veio do Ceará, na verdade. E aí essa foto viralizou, a gente foi até capa de um livro em São Paulo com esse projeto. E aí várias pessoas vieram me agradecer no Instagram. Que bom que você colocou uma rede. Eu sempre quis ter uma rede na minha eu casa, tenho a mas eu minha. achei que não podia. Não, eu achei tenho. que não era chique. Eu falava, gente, Não o podia que ser mesmo. pode, Olha, o que olha faz que vibe, bem. não pode. O que pode é o que faz você feliz, o que faz você se sentir bem dentro de casa. E a rede tem uma pegada muito interessante. Que nos conecta com nossos... Não, é um útero, né? ancestrais Você tá também. ali quietinha, a ancestralidade, e aquele ninar ali é onde você se entrega. Porque não Eu tem amo. como você ficar dura na rede. Você vai ali, você vai se entregando, você vai recebendo tudo que tá acontecendo. Então, assim, é Promove lindo isso. interações. Total, é Eu lindo. botava meus filhos pra dormir na rede e eu acabava dormindo também. Então que era... Não, e às vezes eu tava exausto, né? Aí... Você dormia e ele Não, não. eu exausto aqui, aí... Vamos brincar, não sei o quê. Depois do almoço, né? Aí com aquele feijão na barriga, aí eu falava assim... Papai vai contar uma história aqui na rede. Aí ficava ali, ó. Daqui a pouco eu tava lá, dormindo. Marcela dormindo também. Aí a mulher falava assim... Pô, esse repertório seu é só rede. Vai brincar. Aí eu falei, não, peraí, tá puxado, tô cansado. Tá. Então a rede realmente funciona. Você que tem problema de dormir aí, tá precisando dar uma relaxada. Compre uma rede, porque tá tudo certo. Com certeza. Eu amo rede também. Ah. E isso que você falou sobre o andar descalço, comer a manga. Eu amava subir em pé de manga. E eu vejo minha filha é solta. Ela anda, às vezes, tá descabelada, tá de calcinha, vai estar na praia, não levou biquíni. Entra assim mesmo, tudo bem, não tem problema. Vive descalço. E às vezes eu vejo algumas pessoas ao redor assim, não pode. Porque cadê a sandália? Cadê isso? Eu falo, deixa a criança se melar, se sujar. E ela tá viver o que tem de explorando, né? melhor. Exatamente, ela tá num E processo se de explorar. conectando. Se conectando Aterrando, com né? tudo, aterrando. Errando. E sabe que você comentando com esse negócio de fazer, viver, aquela coisa toda, a nossa criança, né, que acabou sendo enquadrada em tantas coisas, olha, gentileza. Que gentileza. Obrigada, Dada. Assim, por exemplo, às vezes as pessoas chegam num nível de estresse tamanho que elas precisam parar e viajar. E assim, eu me amarro em viagem, porque a grande viagem, quando você vai em grupo, numa excursão, sei lá, ou viaja com a tua família, é ali que você conhece realmente as pessoas, como elas se comportam. Porque elas estão saindo de um ambiente onde elas acham que estão ali super confortáveis. E aí, a gente começa a analisar até assim, o que você leva na tua mala? Quais são os seus conteúdos, né? Essa casa que vai virar uma mini mala ou uma super mega mala. Você já sabe de que eu tô falando. E como é que é tudo isso quando eu saio do meu aconchego? Que muitas vezes eu tô querendo sair daquele lugar que é para ser um lugar confortável porque eu não tô bem. Então eu vou buscar lá fora, numa grande viagem, para depois postar no Instagram, dizer, olha, eu também fui. Mas eu faço um convite assim, por que você... Da próxima vez que você for escolher uma viagem, vá para um lugar completamente desconhecido, para um deserto, vai para Atacama, vai, sei lá, para uma ilha deserta. Que não seja só compras, né? Que não seja compra. Isso diz muito sobre a pessoa. Quando eu faço uma entrevista, a primeira coisa que eu pergunto, uma das é, você gosta de viajar? Para onde? Quando a pessoa me fala que todo ano vai para Miami, aí eu já analiso o tipo de projeto. Quando a pessoa fala, adoro explorar, fui para Vietnã, Atacama, você já consegue perceber outro perfil. Sim. Então, isso diz muito sobre cada um. E nada contra Miami, nada contra lugar nenhum. Adoro todos, mas assim... É só o perfil, você identificar como são os hábitos dessa pessoa para você conseguir traduzir isso em espaço. Exatamente isso. E ela também entender por que sempre eu vou para esse mesmo lugar, o que eu busco. Porque, na verdade, quando a gente viaja lá para dentro, o que a gente precisa sempre é de amor. Ponto. A gente vai resumir, colocar tudo no filtro, a gente vai colocar um monte de abordagem, um monte de nome difícil, um monte de isso, aquilo outro, psicanálise. O que a gente quer é ser amado, é pertencer, sentir aqui na pele, né? Então, assim, como é que eu ativo isso, saio desse mental de tentar entender, de ser... Tem muita gente, Jéssica e Dani, assim, que às vezes eu atendo que nunca sentiram o que é o amor de verdade. Eles não sabem o que é amar. Então você fala, como assim? Porque não é aquele amor apego, é meu, né? Porque a gente não sabe nem o que é nosso ainda. Então, eu acho interessantíssimo a gente juntar. Que casa é essa que você mora? O que você pode colocar nessa casa para trazer essa pessoa para o mais raiz possível? Então, assim, as abelhas por si só, aliás, eu tô morrendo de vontade, né, de ser convidada para... Já é um apelo. Aquelas abelhas revoando, gente, aquilo é maravilhoso. E é uma conexão, você tá ali naquele turbilhão.
Porque mistura várias sensações, né? A primeira vez que você tá na revoada, você fica, ai meu Deus. É. E aí, é tanta abelha ali, você não sabe o que é que vai acontecer. Aí depois você vai se soltando e vendo como o seu corpo vai fluindo e interagindo com elas. E é um elas... mistério, né? É um mistério porque é difícil você não provoca aquilo acontece. E uma vez eu perguntei fiz um curso, né? Antes de criar a abelha, você tem que se informar, tem que conhecer, porque não é tão simples como você criar um cachorro, um gato, que você bota a comida ali, né? Tem que ter um conhecimento. E aí eu perguntei assim para a professora, tem mais de 30 anos de experiência, falei, vem cá, a revoada significa o quê? Ela falou para mim assim, tem várias teorias, até hoje estão estudando, mas o que eu posso lhe dizer é que é um significado bom, de uma energia boa. Eu acredito muito, essa professora, ela tem descendência de índio, né? E ela falou assim, quando elas estão fazendo isso aqui, é um sinal de que elas aceitaram esse lugar, elas estão manifestando, né? Que aqui é um lugar bom e isso traz energia, traz sorte, enfim, traz coisas positivas. Então, e aí eu só fiquei chateado porque a primeira vez que elas fizeram isso, elas fizeram pra minha mulher, né? Eu fui buscar essas abelhas longe, fiquei meses mexendo lá com elas. E aí eu ficava assim, se vocês verem um monte de abelha aí, falava com o pessoal lá em casa, vocês me chamam aqui no quarto e tal, porque eu quero ir lá ver, eu vi na internet, né? Aí eu saí pra alguma coisa, daqui a pouco eu tô vendo um vídeo no WhatsApp, minha mulher, olha só onde eu tô e tal, as abelhas, ela com o violão tocando. Aí eu, tá bom. Depois de umas 2 semanas, eu tava lá no jardim, aí elas fizeram de novo. E é uma experiência muito bacana, assim. É uma experiência bem emocionante. E você sente a vibração. Agora, parecendo um furacão. Olha que incrível isso. Primeiro, gerou expectativa que gera uma frequência. Segundo, ela foi lá com o violão, beleza. Música, frequência. E elas são tão sensíveis ao que a gente... Por que cachorro morde quem já tem medo? Porque está emitindo uma vibração do medo e antes dele falar assim, peraí, se essa pessoa está com medo, é bem provável que ela me ataque, então deixa eu atacar primeiro. Então, provavelmente, depois eu até vou estudar sobre isso, Dani, porque assim, a revoada, ela faz parte de um fenômeno chamado dos campos morfogenéticos. Tem Elas não colidem, né? Elas não colidem. É uma energia. É uma energia, assim, é um grande balé. Aí você fala assim, quem que tá mandando aonde? Quem que é a líder? Ele tem alguma líder? E se você realmente prestar atenção, é uma sincronicidade, um respeito mútuo de espaço. Não tem um dono, todos estão ali juntos. Então, esses campos morfogenéticos, a gente trabalha com isso também na constelação familiar, é esse campo que nos une, que tem uma lei maior que muitas vezes não é pra gente querer entender. Olha aí, já chegou uma, seja muito bem-vinda. E elas entendem muito mais do que o que a gente acha, né? Por exemplo, assim, cachorro, quando você adota um cachorro, é o cachorro que nos adota. É o contrário. As pessoas, eu adotei um cachorro. Não, é o cachorro que nos adota. Porque nada é por acaso. Existem realmente essas leis universais que, por mais que a gente se ache entendedor disso ou daquilo outro, não, a gente está aqui para aprender tudo isso e se conectar com tudo isso. Falando de cheiro, às vezes eu coloco, você abre um óleo essencial, do nada, que não é do nada, aparece uma abelha. Porque elas são atraídas por essa frequência e por esse bem-estar. Então, assim, não tem como a gente dar desculpa de falar, não, eu não vou mais me conectar. Hoje tem milhões de abordagens, né, Dani? Assim, milhões de estudos. Você começou como nutricionista, quando você começou como estudante? E a nutrição hoje? Eu comecei com a nutrição, aquela coisa medicalizada, de suplemento, de estudar o nutriente, né? Até hoje a formação é essa. É isso que você está falando, de como a ciência se distanciou do natural para o sintético, né? A maior parte dos aromas hoje em dia são sintéticos, né? Não são os aromas naturais. E a mesma coisa da alimentação, né? As pessoas querem as coisas prontas, em cápsula, não querem ter o trabalho, não querem, às vezes, parar para perceber de que ela está num ritmo, numa vibração que não está lhe fazendo bem, que ela não sabe nem onde que isso vai levar ela, né? Então, eu tive que buscar, por influência do contato com meu avô, né? Que sempre falava da alimentação, da coisa do natural, de não comer processado. Meu maior professor foi em casa mesmo, foi meu avô, meu tio Babo, porque na faculdade mesmo, a gente
você fica até com a fama de, esse papo de hippie, negócio natural, quem quer ser natural é planta, sabe? Essa coisa da performance, do sofisticado, é tudo, é colágeno, é não sei o quê, é as vitaminas, a pessoa, é chique você abrir no café da manhã assim numa mesa, botar um monte de cápsula assim, você toma o quê? Ali tem R$1.000 ali de cápsula, né? Sendo que mais da metade das coisas que estão ali você não precisa, né? Porque o nutriente, eu acredito que ele deva vir do alimento, e são coisas que a gente vai saber lá na frente, né? Então, essa desconexão mesmo com o mundo natural, que é uma coisa que eu tento resgatar. E, Dani, você falou a palavra que eu estava esperando, assim, eu falei, ele vai fazer o fechamento, tá na hora da gente ver. Falei, como assim já passou tanto tempo assim? É conexão. Quando a gente se desconecta, tudo na vida é conexão. Então, como é que eu estou me conectando comigo mesma? Com o ambiente em que eu vivo, com os meus animais? Tudo isso presta atenção. E tem algo simples que a gente pode fazer, já que a gente tem tanta tecnologia, com esse negócio de horário, ajuda, porque eu sou certinha com o negócio de horário, mas para quem não bota um alarme no celular e presta atenção na sua respiração. Isso é outro assunto. Respirar, as pessoas não sabem respirar, não prestam atenção em como elas estão respirando, não conhecem o seu próprio corpo. Isso é real. E é algo automático. As pessoas não respiram, você vê, as pessoas, sabe? Então, pausa. Bota um alarme, mesmo que seja uma coisa assim, estridente, para você. Aproveita, faz uma respiração aromática, bota um olhinho essencial, 3 minutos. Não, mas você vê um grau de ansiedade nas pessoas, e a alimentação tem tudo a ver com isso. Então, assim, por favor, se conectem com vocês mesmos. Só um gancho também, Paty. Vocês estão falando bastante dos óleos. E eu descobri com vocês, inclusive, que vocês também usam os óleos muitas vezes para cozinhar. Sim. E isso eu acho que muitas pessoas não sabem, porque a gente imagina o óleo para colocar no difusor e fazer a aromatização. Mas para cozinha também faz muito sentido. Não são todos os óleos que você pode cozinhar. Sim. E a dose também é algo muito importante. A gente estuda muito, né, Paty, para poder usar isso e para passar isso. Por exemplo, uma gota de óleo de hortelã equivale a quase 20 xícaras de chá. São muito fortes, então, assim, vários óleos... Antigamente, o que aromatizava as comidas eram óleos. Hoje em dia que é tudo sintético, né? Aroma de tal coisa. Mas isso já é usado na alimentação há muitos anos. Agora, é preciso ter esse cuidado. Esse conhecimento, né? E antes de fazer... Dá uma lida, ou então, né? Procura a gente. Porque é muito concentrado, né? Mas muito assim, dá um up assim nas receitas e eu ainda estou experimentando bastante. Não, e assim, é como remédio. Você não vai tomar uma caixa de remédio porque vai te fazer mal. E o óleo essencial é exatamente a mesma coisa. Tem plantas que você não pode ingerir. É um tema até assim, né? Que tem gente que vira o olho e fala assim, mas nada como você estudar, conversar com as pessoas que realmente conhecem. E outra, a tecnologia hoje mudou muito a aromaterapia quando começou. Então, tem gente que ainda está lá atrás e fala assim, peraí, hoje a gente tem recursos científicos para estudar a potência de cada óleo. O grau de pureza. O grau de pureza de cada óleo. Então, assim, porque o cheirinho é igual. Não, esquece. A gente não está falando de cheirinho, a gente está falando de uma propriedade curativa, embora a gente tenha esse cuidado de não falar que óleo cura, porque aí são leis, é todo um processo aí que a gente não... Mas estudem. E se precisar de ajuda, fala comigo, fala com o Dani, que a gente pode ajudar nesse processo de como... São coisas fáceis, não é nada muito complicado. Você ter o seu óleo, saber qual é o recurso, como usar, para que usar. Você pode inalar, você pode fazer uso tópico, você pode colocar na comida. Eu coloco nos meus cachorros. Eu tenho uma cachorra que tem... os 3 são adotados, eu peguei na rua, e ela já veio com uma série de problemas, e ela tem ataque epilético. Então, a médica a veterinária falou, ela vai ter que tomar um remédio X assim pro resto da vida. Eu fiquei preocupada, porque eu viajo muito. E eu falei, não, eu vou cuidar com lavanda. Como eu não podia ficar o tempo inteiro olhando para ela, eu coloquei difusor. Nunca mais ela teve ataque epilético. Outro dia ela começou a lamber o chão. E eu falei, epa, isso aí é um processo de epilepsia, de convulsão. De novo, coloquei. Então, assim, nada como estudar. Sigam essa moça aqui, sigam ela. Ela tá aqui, ela... iria ensinar aqui 10 receitas, coisas... Eu sou curiosa, mas assim, ó... Fale o seu arroba aí, vá, antes que a gente esqueça. Viva Leve com 2 L's, porque afinal de contas a gente tem que viver leve. Meu nome é Patrícia Vale com 2 L's. Mas assim, segue o Dani, que o Dani me segue, vocês me acham. O meu arroba lá é Daniel Cade, C-A-D-Y, meu sobrenome.
Não se esqueça de se inscrever no canal, tá, gente? Por favor, Obrigada inscreva por no fazer canal. Compartilhem, pessoal, né? Porque isso é importante. Compartilha com quem você acha que merece ter acesso a esse conteúdo. Curta se você curtiu e vamos nessa. Ai, gente, amei gravar com vocês. Foi muito rápido. Gente, esse Acabou bate-papo aqui assim? podia durar horas, Horas. porque tanta troca, né? É muito Conteúdo legal. tão importante Muito e que legal. faz parte do dia a dia das pessoas. É isso. É pra gente isso aí. simplificar. Obrigada a vocês por terem vindo, Beijo. por terem acreditado. E, gente, esse episódio está incrível. Obrigada. E Dani, obrigada também, né? Beijo. Ele é um querido. Tamo junto. gente, adorei. Vocês são maravilhosos, viu?